Ok. Bom, hoje é dia 17 de outubro de 2022, mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1. Eu já vou compartilhar aqui a tela para ver onde nós paramos, para que possamos continuar. Deixa eu abrir aqui o último exemplo que nós fizemos na aula passada. Deixa eu ir abrindo aqui também o tutorial, PHP. Se não me falha a memória, nós paramos em funções? Foi? Legal. Deixa eu ver, cadê o meu gerenciador de arquivos? Parece que estamos momentaneamente com problemas técnicos. Não. Você vê esse cabelo de cílio? Sem cabelo? Isso. Alongamento. Esse cabelo, alongamento é a mesma coisa. Essa parte de nascido. Eu vou preparar aqui para usar um plano B, porque parece que... E você viu o vídeo que ele cantou aqui em Cabo da Pés? Parece que voltou. Vamos lá, abrindo o gerenciador de arquivos, pasta pública HTML. Você não está conseguindo entrar no... Mas você precisa entrar só no Meet agora. Só no Meet e acompanhar as explicações. Paramos no P8, foi o último exemplo que nós implementamos, certo? Vamos dar uma olhada no que tem aqui. Foi exatamente função. Eu até passei aquele exemplo para vocês, de criar uma função para trocar vogal, e eu acabei depois fazendo a correção. Oi. Esse último aqui? Não funcionou? Deixa eu terminar a explicação da aula de hoje, aí no final você me mostra, aí a gente tenta descobrir o que aconteceu. Bom? Beleza, então estudamos a parte de função e eu tinha deixado esse exercício, nós fizemos a correção dele no P8 da última aula. Então hoje nós vamos começar no P9, e nesse P9, deixa eu criar aqui um novo arquivo, que vai se chamar p9.php. Nele nós vamos... Deixa eu só pegar o P8 aqui, para mim copiar aquele esqueleto, para não ter que digitar tudo de novo. Fechei errado. Oh, droga. Então vamos lá, no P9.
P9.php, editar em uma nova aba, Ctrl V, vou tirar esse recheio e deixar só o esqueleto. Hoje, nós vamos estudar a parte de arrays. Esse vai ser o assunto da aula de hoje, então. Vamos ver aqui no tutorial. Bom, primeiro, vamos entender. Eu imagino que vocês até estudaram lá em algoritmos a parte de vetor matriz. Lembram disso? Então, aqui na linguagem de programação PHP, a gente também tem esses recursos disponíveis. E aqui no PHP, nós conseguimos trabalhar com vetor e matriz usando o array. Aqui tem um primeiro exemplo, onde cria-se um array chamado cars, e dentro dele são colocados 3 elementos. E depois ele mostra uma mensagem mostrando a posição 0 desse array cars, a posição 1, a posição 2. Vamos implementar, então, aqui o nosso primeiro exemplo, e eu vou partir desse exemplo aqui do tutorial. Aqui no nosso P9.php, deixa eu aumentar um pouquinho mais o zoom aqui. Então, eu vou criar aqui um array, só que eu vou mudar um pouquinho o exemplo, até para ter vou chamar de pessoas, tá? E aqui nós vamos ter o Fred, o Flávio, Carla e a Vânia. Então, eu criei um array chamado pessoas e já ao estabelecer a criação desse array pessoas, eu já especifiquei 4 elementos, 4 itens para compor esse array. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso guia espiritual do PHP, que é o php.net, que é o site oficial da tecnologia. E aqui nós temos também a documentação. E aqui na documentação, na parte de array, nós temos um monte de função para trabalhar com array. Certo? Importantíssimo que vocês tirem uns minutinhos quando possível para dar uma olhadinha nessas funções, fazer testes com algumas. Por exemplo, vou fazer um teste aqui, ó, usando essa função. Cadê ela? Função count. Deixa eu ver, dá um Ctrl C aqui. Essa aqui, ó. A função count, ela vai contar para mim quantos elementos tem dentro de uma array. Então, aqui, ó, já tem ela aqui, ó. Então, eu vou mandar uma mensagem que vai ser: no momento, vou concatenar a função count, contando para mim quantos elementos tem dentro de pessoas. E vou completar a mensagem dizendo que vou chamar de pessoas cadastradas. Então, aqui já dá para fazer o primeiro teste. Deixa eu chamar aqui o prof para P9. Então, veja que, no momento, temos 4 pessoas cadastradas. O que significa isso? Esse número 4 aqui, ó, esse número 4, ele foi obtido graças ao processamento dessa função count, que permite contabilizar ou contar quantos elementos tem dentro de pessoas. Se eu aumentar mais uma aqui, ó, a
acrescentar o Ricardo e salvar, na hora que eu atualizar essa página, passou para 5. Então, essa função, ela faz essa contabilização para a gente. Aproveitando que nós já estudamos as estruturas de repetição aqui, ó, os loops, né? Eu vou fazer um código que vai me mostrar todos os elementos do array. Então, olha só, eu vou fazer assim, ó, vou fazer um for. For. A variável x vai começar com 0. Enquanto essa variável x for menor que a quantidade de pessoas, eu vou incrementar na variável x. E aí eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar na posição, vou chamar de pessoa, abre parênteses, não, deixa eu ver, esse parênteses aqui pode gerar confusão. Vou colocar, sei lá que diabo que é isso aqui, colchete, não, isso aqui também, isso aqui vai gerar confusão mesmo. Vou chamar de pessoa, vou concatenar na palavra pessoa o valor de x e depois vou colocar um sinal de igual. Depois do sinal de igual, vou concatenar o meu array pessoas na posição x. E depois eu vou fechar aqui o meu H3 colocando um barra H3. Ponto e vírgula. Pronto. Vamos ver o resultado disso aqui, depois eu volto e explico o que está acontecendo. Atualizando. Pessoa 0, Fred. Pessoa 1, Flávio. Pessoa 2, Carla. Pessoa 3, Vânia. Pessoa 4, Ricardo. Para começar, percebam que, se você não especificar, os elementos do array começarão de 0. Então, percebam que, quando eu fiz isso, Fred está na posição 0, Flávio está na posição 1, Carla, posição 2, e assim sucessivamente. Percebam que, nessa forma que eu implementei isso aqui, ó, se eu acrescentar mais 2 pessoas, acrescentando mais 2 pessoas, continua funcionando. Ó, acrescentei o Jonas e o Kiko. Salvei. Na hora que eu atualizo, ó, 5 é Jonas e 6 é Kiko. Ok? Bom, vamos seguir no tutorial para ver quais as outras funcionalidades estão sendo apresentadas aqui no tutorial com relação aos arrays. Vamos para o próximo tópico. Bom, aqui ele está falando exatamente isso. Ó. Quando eu faço a criação do array nesse formato que a gente fez nesse exemplo, a indexação das posições no array será a partir do 0. 0, 1, 2. Aqui está o mesmo exemplo. Isso aqui é praticamente a mesma coisa que nós fizemos.
Outra possibilidade que eu tenho, ao definir o array, é especificar as posições de cada elemento do array. Nesse exemplo aqui, ó, ele está fazendo isso. Percebam que nesse exemplo, ele mostra que a posição onde vai ser armazenado o elemento do array não necessariamente precisa ser uma sequência numérica. Pode ser usado também em strings, tá? Então, eu vou fazer um exemplo mostrando essa possibilidade aqui, ó. Vou voltar aqui no código. Vamos criar um outro array aqui na sequência. Que vai ser um array, deixa eu ver o que nós vamos colocar aqui. Deixa eu pensar, vamos colocar... vou chamar de cidades. Cidades. E aí eu vou colocar aqui, ó, eu vou usar como indexador do meu array, eu vou usar letras, tá? Então, na posição U, eu vou ter Uberaba. Na posição F, eu vou ter Franca. Na posição G, eu vou ter Goiânia. E assim sucessivamente. Tudo bem que nesse cenário aqui, se eu for considerar apenas uma letra, eu teria só 27 possibilidades, né? Mas eu poderia colocar, por exemplo, o B, FR, GO de Goiânia. Próximo vai ser AR de... Percebam também que a atribuição índice informação é feita com igual maior, tá? Então, AR igual maior a Araguari, por exemplo, certo? E aí agora eu vou mostrar aqui, para me mostrar os elementos desse array, eu posso fazer da seguinte forma. Deixa eu pensar. Eu poderia usar as funções aqui, né? Bom, vamos usar da forma mais simples. Echo H3. Vou chamar aqui de UB igual. Não, é simplesmente um índice que eu inventei para a posição do vetor onde vai ficar Uberaba. Então, UB igual cidades, UB, fecha aspas. Pronto. Então, UB é simplesmente um indexador que me dá em que posição do meu array está o conteúdo que eu quero trabalhar. Nesse exemplo aqui, pessoal, eu estou querendo mostrar para vocês que, ao criar um array, eu posso ter, como nesse exemplo aqui, foi feito automaticamente a indexação por números, o X é número, e nesse caso pode ser por strings também. Então, vou colocar aqui só dois exemplos. Por exemplo, vírgula GO igual, vou colocar aqui cidades GO, fechou, ponto H3, ponto e vírgula. Bom, vamos salvar, vamos testar isso para ver se vai mostrar. Então, Uberaba e Goiânia. Só para que vocês percebam que é possível ter um array onde o índice que identifica a posição de um determinado elemento pode ser também alfa, né? Ou string. Não necessariamente precisa ser numérico, que é o que o tutorial nosso que a gente está seguindo está demonstrando aqui com esse exemplo.
Bom, eu disse para vocês, quando nós estudamos os loops, que esse item aqui eu deixaria para explicar para vocês quando a gente chegasse nessa parte de array. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que eu posso fazer a implementação usando esse recurso aqui. Deixa eu colocar aqui no meu código. Eu vou pegar o meu array cidades e vou percorrer ele. Percebam que o meu array cidades, os índices não são como no exemplo anterior, que é uma sequência numérica que vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é uma sequência que começa de 0 e vai até a 6ª posição. Aqui, os elementos, a indexação é por letras. Então, eu consigo usar essa estrutura de repetição, essa estrutura de looping, fazendo o seguinte. Eu vou pegar o array cidades e eu vou pegar elemento por elemento e vou conseguir a cada elemento pegar o índice e o conteúdo. Então, deixa eu voltar aqui no nosso código, cadê? Está aqui. Então, para cada cidade, eu quero saber qual que é o índice e qual que é o nome cidade. Então, percebam que esse loop do PHP feito com esse comando, eu consigo falar, pegue cada elemento desse array, me dá o índice aqui e o conteúdo aqui. Então, agora, eu posso fazer aqui o seguinte. Mostre para mim qual que é. Vou pôr assim, ó, cidade, 2 pontos. Vou mostrar o IDX. Vou mostrar um igual aqui, só para a gente entender a separação. E depois eu vou pegar qual que é o conteúdo daquela posição IDX. E ponto e vírgula. Pronto. Então, com esse cara aqui, eu consigo pegar um array, percorrer elemento por elemento, e a cada elemento que eu percorrer, ele me dá o índice e o conteúdo. Deixa eu salvar. Vamos fazer o teste. Olha o que ele me mostrou. UB, Uberaba, FR, Franca, GO, Goiânia, AR, Araguari. Se eu acrescentar mais algumas, por exemplo, FR já tem, deixa eu pegar CO como sendo Colômbia e CA, tem CA já? Não, né? Não. CA vai ser Conceição das Alagoas. Acrescentei 2 cidades. Salvei. Na hora que eu atualizar aqui, ele mostrou as outras 2, Colômbia e Conceição das Alagoas. Então, o que nós temos de novo nesse exemplo? Esse exemplo, nós aprendemos que é possível usar palavras também para ser o índice de uma posição de um array, e vimos que é possível manipular eles através dessa estrutura de repetição, onde eu falo, pega desse array, cada elemento me fala qual é o índice, qual é o valor. E ele vai fazer isso várias vezes até pegar todos os elementos desse array. Vamos ver o próximo. Então, agora o bicho começa a pegar, agora começa a ficar esquisito aqui. O que acontece? Nesse formato que nós fizemos até agora, um array, ele é um vetor com X elementos. Quando eu começo a trabalhar
com um array multidimensional, eu começo a poder dizer que cada elemento pode ser um outro array. E aí, galera, isso aqui não tem limite. Normalmente, a gente vai conseguir enxergar até um cubo. Mas depois de um cubo, a partir da quarta dimensão, começa a ficar mais difícil de enxergar e entender. Então, eu vou fazer uma aqui de 2 dimensões, para a gente exemplificar. Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou colocar isso. Vou fazer desse jeito aqui também, ó. Vou copiar esse exemplo e vou implementar ele aqui na sequência. Bom, eu vou criar uma array, deixa eu ver o que eu vou pôr nesse array. Vai ser um array de... vou chamar de empresas. Vou chamar de empresas. Porém, eu vou ter o nome da empresa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, a empresa Brastemp. Isso que eu vou desenhar aqui, deixa eu ver. Depois eu vou até fazer no quadro. Não, eu vou imprimir isso aqui do jeito que seria para vocês entenderem. Então, eu tenho a Brastemp. A Brastemp tem 22.500 funcionários. E a Brastemp fatura... Então, um é quantidade de funcionários, o outro será o faturamento. 4 bilhões, 500 milhões, 600 mil. Esse é o faturamento da Brastemp. Depois da Brastemp, eu vou ter a empresa Coca-Cola, que tem 152.300 funcionários e fatura 25 bilhões, 680 milhões. Depois da Coca-Cola, eu vou ter a empresa Padaria Tia Flávia, que tem 9 funcionários e fatura 200 mil reais. Por último, eu vou ter a Gontijo, é uma empresa que tem 1.600 funcionários e fatura 1 bilhão e 500 milhões por ano. Ok. Então, tá aí. Criei um array. Esse array, ele tem 2 dimensões. Porém, a sua segunda dimensão tem 3 elementos. Então, vamos mostrar o conteúdo desse array. O conteúdo é exatamente como está aqui, ó. Mas aí, nós vamos fazer o seguinte. Esse aqui é o elemento 0, esse é o elemento 1, elemento 2, elemento 3. Então, se eu mandar mostrar aqui, ó, echo, então, empresa, 2 pontos. Eu vou mostrar empresas na posição 2, item 0. Depois, vou colocar aqui um espaço, vou pôr aqui uma vírgula. Vou pôr uma vírgula, vai. Vou repetir isso aqui, ó. Vou mostrar 2 na posição 0, 2 na posição 1 e 2 na posição 2. E vou fechar o nosso H1. Ponto e vírgula. Salvei? Bom.
Esse 2 aqui, ó, que é o primeiro índice, ele faz referência ao 0, 1, 2. Então, 2 é esse elemento. Depois, 2, 0 é esse aqui. 2, 1 é esse aqui. E 2, 2 é esse aqui. Vamos testar para ver se vai dar certo. Empresa, padaria Tia Flávia, é o 20. 9 é o 21. E o 22 é o 200 mil. Então, como eu expliquei, 2 é o terceiro elemento, porque é 0, 1, 2. O 0 é esse primeiro elemento. O 1 é esse segundo. E esse 2 é o terceiro elemento aqui. Ok? Vamos lá, o que mais? Tá. Aí, o último assunto desse tópico que nós vamos estudar hoje é as funções. Então, até para incentivar vocês a aprenderem um pouco dessas funções, eu vou deixar um exercício e volto às 8h20 para fazer a correção. 8h15, 8h20 eu faço a correção, vou dar aí meia hora para vocês tentarem fazer. O que eu quero que vocês façam? O P9 da atividade de hoje, a gente encerra aqui nesse último tópico. Então, vocês vão fazer como exercício, no P10, eu quero que vocês criem um array nesse formato aqui, ó. Certo? Um array com palavras. E depois, você mostre os elementos desse array em ordem alfabética de A para Z, e depois esses elementos, eu vou escrever isso aqui até para ficar registrado. Deixa eu escrever aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Cria um array com várias palavras. Depois você vai mostrar o quê? Primeiro item. Quando você criar o array, as palavras deverão estar aleatórias, tá? Aí você tem que mostrar os elementos em ordem alfabética, mostrar os elementos em ordem alfabética de A para Z, e aqui na letra B, mostrar em ordem alfabética de Z para A. E por último, embaralhar os elementos e mostrar. Então, são 3 tópicos que você precisa atender. Cria uma array com, põe lá uns 6 ou 7 elementos, 6 ou 7 palavras. Procura aqui no PHP que você vai achar a função que já coloca esse negócio em ordem alfabética para você. Então, você usa essa função, bota em ordem alfabética e mostra os elementos, pode usar um for mesmo. Depois você usa outra função, coloca em ordem alfabética de Z para A e mostra novamente. Depois você usa uma função para embaralhar esse array e mostrar novamente os elementos do array. Certo? O segredo é simples, é só você ver aqui no grupo de funções para array do PHP, que já tem as funções que fazem essas 3 tarefas, tá? Bom, mãos à obra, daqui meia hora eu volto para fazer a correção.